E eu quero hoje falar sobre tempo de esperança renovada. Que tempo é esse? Esse tempo agora. Tempo de Natal. Natal. Durante muitos anos, para mim, Natal era um dia assim meio melancólico, né? A gente não conhecia Jesus, vivia só na prática de uma religião herdada, e o fato da gente não se relacionar com o aniversariante fazia com que a festa não fosse nossa, né? E era sempre meio melancólica. Por quê? O ano novo você saía para se divertir, para beber, para comer, para festar, né? Ter expectativas e sonhar. Mas o Natal não. O Natal era meio chato, né? O Natal era meio estranho, meio melancólico. Então, para mim, eu não sei se para você, o Natal, ou essa época, né, em que muitos celebravam, né, troca de presente, amigo secreto e tantas outras coisas, para mim não era muito legal, não. Era um tempo de melancolia, um dia meio chato. E até conhecer Jesus. Aí eu descobri que Natal é um tempo de esperança renovada, sabe? Esperança renovada. É Natal, o nascimento de Jesus. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, né? Sobre esse tempo de esperança renovada, porque é isso que significa Natal. Nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz, em João capítulo de número 1, verso 3 ao verso 5, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Olha que coisa interessante. Jesus, esse é a luz do mundo, tudo foi criado em torno dele. Embora a gente viva num mundo sem esperança, numa sociedade extremamente negativa, pessimista por natureza, Jesus ele veio para desfazer esse quadro. Parte da sua missão foi mudar essa realidade do mundo. Então, o motivo essencial do Natal foi trazer esperança para o mundo. Sem o Natal, não há uma esperança verdadeira. Então, sem o Natal, não tenho o que comemorar. Por isso que, para mim, essa data era simplesmente mais uma data, né? Mas Mateus capítulo 4, verso de número 16, diz que o povo que vivia nas trevas, ou seja, o mundo, viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Está falando sobre o nascimento de Jesus. O que ocasionou o nascimento de Jesus. Então não foi simplesmente, né, mais um que veio habitar aqui, mas foi aquele que redimiria, resgataria, salvaria a terra de toda as trevas. Então, foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Quando essa luz brilhou sobre a face da terra em meio às trevas. E a Bíblia diz ainda que a luz era o próprio Jesus, que veio trazer esperança para um mundo caído e desfazer as obras do diabo. É isso que diz 1 João capítulo 13, verso 8, a parte B. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele o fez com muita excelência. Ele realmente destruiu as obras do diabo. Agora, pastor, mas como que a esperança ela renasce no Natal? Por que a esperança ela renasce no Natal? 5 coisas que eu quero pontuar aqui. A primeira delas é que a esperança renasce no Natal porque Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo de número 1, o verso 1 ao verso 2, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, você vai descobrir isso. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz. Ou seja, Jesus, ele é essa palavra, é o verbo que se fez carne. Então, ele estava com Deus desde o princípio. Ele era Deus. Segunda coisa que eu quero pontuar, que a esperança ela renasce no Natal, porque Jesus é todo-poderoso. Ele venceu. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou numa luta com o diabo. Você está lutando uma batalha que já foi vencida. Você precisa lutar contra a sua natureza pecaminosa, contra aquilo que você mesmo estabelece como limites para você, pecando, desobedecendo, não é verdade? Então, esse é o foco. Quando você compreende que Jesus é o Todo-Poderoso e que ele já venceu o diabo, né? Ele tomou das mãos do inferno, de Satanás, as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o diabo não tem chave nem da casa dele, porque Jesus tomou dele. Então, ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz isso. João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha que coisa interessante. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E veja ainda esse texto para embasar essa afirmação. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É por isso que a gente canta, por ele, para ele são todas as coisas. Então, ele é o Todo-Poderoso, o onipotente Deus, o nosso Jesus. Esse meu Jesus, esse seu irmão mais velho, esse seu Senhor, esse seu Salvador, esse que tem dado a você a oportunidade de ser co-herdeiro com ele das coisas de Deus. Então, não é qualquer coisa que você celebra, ainda que seja uma data simbólica, né? O Natal, dia 25, né? Não é qualquer coisa, é o nascimento daquele que te redimiu antes mesmo de você nascer. Isso é uma das facetas da graça de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Uma outra coisa para pontuar aqui, que a esperança ela renasce no Natal, porque Jesus é a vida e a luz aos homens. Ontem eu fui levar a ceia para alguém enfermo, com um quadro de enfermidade bastante grave, e eu disse para essa pessoa, eu vim aqui trazer vida, porque eu vim trazer comunhão com o autor da vida, vim compartilhar com você o pão e o cálice. Então, é isso, Jesus, ele é a vida e luz aos homens. A Bíblia diz, em João capítulo 1, verso 4, verso 5, nele estava a vida. Nele quem? Jesus. E esta era a luz dos homens, ou seja, ele é a lâmpada para os nossos caminhos, é a luz que ilumina os nossos passos. Quando você está com ele, você não anda sem direção, nas trevas, pisando em serpentes e escorpiões e se ferindo. Não, você vai pagando tudo, você vai atorando tudo. Por quê?
Ele era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Então a esperança renasce no Natal, porque Jesus, ele é vida. Então, quando você celebra o Natal, você celebra a vida. Essa vida eterna que Jesus te deu quando ele vem à Terra, quando ele se torna carne, quando ele cumpre o seu propósito aqui na Terra e vai para a cruz e morre por mim, morre por você. Ele é a vida. Então, celebre a vida nesse Natal. Celebre o poder de Deus. Celebre essa graça que ele te deu de poder você agora caminhar. É isso. E uma outra coisa que eu queria pontuar também sobre a esperança renasce no Natal, porque Jesus é a direção e o destino para todos. Acabei de dizer agora há pouco, né? Que ele é a luz, a lâmpada para os nossos pés, quer dizer, ele é aquele que dá a direção. Então, quando você permite que ele seja o seu Senhor e não apenas o seu Salvador, ele vai te dar a direção e esse destino para todos nós. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso número 9, que estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Verdadeira significa que tem algumas falsas por aí, né? Que não ilumina, mas engana. Né? Então, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Todos os homens. E um outro texto separado aqui também é Atos capítulo 4, verso de número 12. Diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Jesus, ele é essa direção e esse destino para todos nós. E, em último lugar, a esperança renasce no Natal, porque Jesus trouxe a salvação para todos nós. É muito interessante a gente compreender o que é a salvação que Jesus trouxe para nós. Para alguns, a salvação é se livrar das dívidas. Para outros, a salvação é se livrar do fogo do inferno. Para outros, a salvação é se livrar da acusação, da culpa, do pecado. Mas salvação envolve todo o nosso ser. Nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, somos espírito, possuímos a alma e habitamos em um corpo. Então, a salvação tem a ver com a redenção plena dessa triunidade que há em nós, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, fala de redenção total. E foi isso que Jesus trouxe a todos nós, né? Essa salvação. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 11, verso 12, ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa interessante. A sua filiação em Deus, você pode chamar Deus como Pai a partir do momento que você recebe e crê em Jesus e o confessa como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, no Natal, você pode celebrar essa salvação que alcançou você na totalidade. Então, olha que razões fortíssimas, não apenas para a gente ter uma esperança renovada, mas para nós celebrarmos com força, com alegria, sabe? Então, se você deseja que esse Natal faça sentido para você, se você deseja viver a verdadeira esperança, primeiro, creia na divindade de Jesus, creia no poder de Jesus, creia que só há vida em Jesus e creia no plano de salvação que Jesus tem para você. Fazendo isso, você pode celebrar a esperança que veio ao nosso mundo, Jesus Cristo, o Senhor. É isso. É isso. O entendimento dessa verdade
vai fazer com que não apenas o Natal faça sentido e deixe de ser uma data melancólica, de saudade, de vazio. Esse ano eu perdi o meu cônjuge, esse ano eu perdi meu filho, minha mãe, meu pai. Esse ano não é um ano de você, não é um momento de você contabilizar perdas, mas é um momento de você celebrar as conquistas que Jesus trouxe a você através da sua manifestação no mundo, quando ele nasce. Então, dia 25, celebre a vida, celebre a alegria, celebre a luz que brilhou e que conduz você por um caminho de triunfo, porque você celebrando, você vai estar expressando a sua gratidão ao Senhor Jesus, dizendo assim: Jesus, foi complicado para você, mas valeu a pena. Eu estou desfrutando da vida que o Senhor deu para mim, morrendo a minha morte. É isso. Nesse Natal, celebre a vida. Quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, porque realmente o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para morrer por nós, por esse mundo. Nós não merecíamos, nós merecíamos a morte, mas o Senhor, por meio de Jesus, nos trouxe vida e vida em abundância. Então, nesse Natal, embora muitas pessoas estejam angustiadas, preocupadas, contabilizando prejuízos, sofrendo dores horríveis, vivendo situações difíceis, nesse Natal, que o teu Espírito Santo ajude cada um de nós a corrigir a razão da nossa celebração, que é o nascimento de Jesus, quando ele vem ao mundo, trazendo luz, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo salvação, trazendo reconciliação contigo, ó Deus. Então, seja com cada um desses internautas. E se há alguém enfermo, o Senhor é poderoso para curar. Oramos pelas curas daqueles que estão enfermos. Oramos pela salvação daqueles que estão perdidos. Oramos pela provisão para aqueles que estão necessitados. Oramos pela libertação daqueles que estão escravizados no pecado, nos vícios, na culpa, na acusação. Meu Deus, que esse final de ano ainda, coisas extraordinárias possam acontecer na vida, na família de cada um desses internautas. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Pai, sê com cada um de nós mesmos e nos dê vitória. Pai, no nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém e amém e amém.